Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo anterior cortou sem querer, acabou a bateria do celular. É, Ele demora para carregar e daí usa a internet. Nossa, às vezes demora um dia inteiro para carregar o vídeo pro YouTube. Daí acabou, tava a bateria pouca, acabou acabando e bem no meio do vídeo, tá? Mas vamos continuar então, gente. Só vamos voltar um pouquinho na torpeza bilateral, só para esclarecer que eu fui ouvir a aula e daí eu vi que ficou meio confuso o que que efetivamente é a torpeza bilateral. Essa torpeza bilateral no crime de estelionato é quando, além do agente, a vítima também tá de má fé, tá? Então a vítima ela acha que ela tá comprando uma máquina de fazer dinheiro, tá? Então a vítima nesse caso, ainda que ocorra isso, o agente vai ser punido, tá? Não tem como, porque o fato ele continua sendo típico, tá? Então, não tem como não punir. O argumento da doutrina para isso é o seguinte: o fato é típico, pois presentes todos os requisitos do 171. O agente dolosamente empregou fraude, enganou a vítima e obteve vantagem econômica, não se mostrando presente qualquer excludente de ilicitude. O tipo penal não exige boa-fé por parte da vítima. Olha que coisa engraçada. E a reparação do dano na esfera civil é a matéria que interessa apenas à vítima, mas a punição do golpista visa proteger toda a coletividade, tá? Então, vai ser punido ainda assim, tá? Ainda que o objeto ali transacionado fosse ilícito, né? Uma máquina de fazer dinheiro. Na esfera civil, daí é outros 500, tá? Não sei exatamente se vai ter como ele requerer, porque para ter um negócio jurídico tem que ter objeto lícito, né? Mas pode ser que algum juiz entenda que cabe reparação. Então, isso é a tal da torpeza bilateral que ficou meio estranho a hora que eu fui ouvir o vídeo e percebi isso, tá? O vídeo cortou toda a parte em que eu tratei das privilegiadoras, eu não percebi, né, que tava acabando a bateria. Então, vamos continuar nessa parte ali. Então, o parágrafo primeiro fala da forma privilegiada do estelionato, que é o caso em que o réu é primário e o valor que foi subtraído da vítima ou que ela despendeu é um valor pequeno. Então, o juiz pode aplicar a pena conforme o artigo 155, parágrafo 2º, tá? Aí a pena é aplicada igual ao furto privilegiado, tá bom? Não tem uma redução de pena prevista no 171, a pena é aquela que está prevista lá no 155. Então, você volta lá no código e vê qual é a pena que está aplicada no 155, beleza? Para que seja reconhecido os benefícios da privilegiadora, a substituição, o réu tem que ser primário e o prejuízo da vítima de pequeno valor. O que quer dizer? Tá? O juiz ele reconhece na sentença que o réu não é reincidente e que o prejuízo por ele causado à vítima não ultrapassou o montante de um salário mínimo da data do fato, tá? Então, para a gente ter uma base, o que é pequeno valor no crime de estelionato? Pela jurisprudência e pela doutrina, um salário mínimo. Hoje, um salário mínimo está em R$ 1.045, tá? Então, assim, diz que é um salário mínimo, porém, para mim, R$ 1.045 não é pequeno valor, né? Então, eu acho que tudo isso vai depender ali até do caso concreto, tá? Porque, veja, se a gente pega uma pessoa que é aposentada por um salário mínimo e o estelionatário consegue ludibriar a pessoa e subtrair todo o salário dela, eu acho que não vai ser aplicado o princípio da insignificância nesse caso, ainda que se diga que é um montante de um salário mínimo, tá? Eu acho que vai depender do juiz da análise que ele fizer ao caso concreto, tá?
Mas, seguindo então. O parágrafo 2º, gente, são as figuras assemelhadas. O que quer dizer figuras assemelhadas? São as hipóteses em que vai ser empregado a pena do estelionato também, só que são condutas assemelhadas, diferentes, mas que configuram também um estelionato, tá? Então, no parágrafo 2º, inciso 1º, fala aqui: quem, nas mesmas penas, incorre quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria, tá? Então, vamos ver a seguinte hipótese. Eu quero fazer um empréstimo no banco. É só um exemplo, tá, gente? Na prática, isso não daria certo porque o banco não aceitaria, tá? Mas vamos supor que o banco aceitasse. Meu esposo tem um apartamento no nome dele e eu quero fazer um empréstimo. Sem ele saber, eu dou em garantia esse apartamento para conseguir o valor do dinheiro do banco, tá? Vamos supor que o banco aceitaria, o que não na prática não, mas só para o exemplo ficar certinho. Isso é estelionato, porque o bem não é meu, mas eu dei ele em garantia para pegar o empréstimo, tá? Ou permuto, ou loco, ou dou em garantia. Então, isso também configuraria o crime. No caso da locação, a consumação se dá com o recebimento do valor do aluguel, tá? Eu pego e loco uma casa como se fosse minha, tá? Então, isso também configura estelionato. A tentativa também é possível e o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa nesses exemplos, tá? No inciso 2º, fala quem... No inciso 1º, vende, permuta, dá em garantia. No inciso 2º vai falar o seguinte: vende quem? Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria, inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Vamos supor que um imóvel, o apartamento lá, não é do meu marido, tá no meu nome, e ele tá gravado com cláusula de inalienabilidade. Vamos supor que esse apartamento eu tenha recebido de doação dos meus pais e eles tenham gravado o apartamento com ônus real, tá? Ônus real, cláusula de inalienabilidade, é um ônus real, tá? No direito civil. E por conta disso eu não posso alienar esse bem. Porque se eu alienar, o banco não vai poder tomar de mim, não vai poder penhorar, tá? Porque ele tá com ônus de inalienabilidade. Quando foi feita a transmissão dele para mim, foi gravado dessa forma. Isso configura estelionato, tá? Outro exemplo que a gente poderia configurar como estelionato. Eu tenho um único imóvel no qual eu resido e eu quero um empréstimo do banco. Eu vou no banco, faço o empréstimo e dou esse bem em garantia. Dou ele como garantia, como uma alienação fiduciária, tá? Não como garantia hipotecária, são duas coisas diferentes, tá? Porque na hipoteca o banco consegue tomar de mim, isso por conta da lei, tá? Na alienação fiduciária, ele não pode tomar de mim, porque é bem de família, meu único bem, qual eu resido, aí tem a garantia constitucional, tá? Isso também, criminalmente a gente conseguiria identificar como estelionato também. Acontece na prática? Muito. Nossa, é o que mais acontece, tá? Inciso 3º, do mesmo parágrafo ainda 2º, tá? Defraudação do penhor. Nas mesmas penas incorre quem defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou outro modo a garantia pignoratícia, quando tem a posse do bem empenhado. Gente, todos os exemplos que eu vou dar para vocês são exemplos que eu tenho de quando eu trabalhei na Câmara Bancária no TJ, tá? Então, aqui também. Muitos casos, N casos,
a pessoa dá em garantia hipotecária determinado bem, aquele bem é penhorado, lavrado auto de penhora, porém o depositário fiel continua sendo a pessoa que deve, o devedor, tá? Isso porque muitas das vezes, que nem um banco, como que o banco vai ter um galpão para guardar sacas de milho, sacas de soja, tá? É um exemplo. Guardar maquinário, trator, às vezes ele tem que alugar um lugar para conseguir remover aquele bem penhorado, tá? Empenhado, desculpa. Por isso, os devedores acabam ficando como o depositário fiel do bem. O que ocorre? As pessoas, nesse meio tempo, ou o processo demora tanto que esse bem não é levado a leilão. Se for um bem perecível, o bem se perde. E muitas vezes as pessoas, os devedores, para não perder, vendem aquilo ali por um valor irrisório para não perder totalmente, né? Então, veja, se acontecer isso, ou se a pessoa se desfizer, vender, consumir com o bem que ele tá como garantidor, ele também pode incorrer nas penalidades do estelionato, tá? Claro, tem que ter má fé, né, gente? Sempre. Né? A pessoa tem que ter intenção de fazer isso, porque vamos supor que seja uma safra inteira de milho, que o processo demorou tanto que não foi para leilão. Aí não tem, né? O bem se deteriorou não por culpa da pessoa, né? Então, não tem má fé, não tem como configurar o ilícito, tá? Lembrando que o estelionato você tem que ter dolo, tá? O inciso 4. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Vi ontem, dia 17, no jornal, um exemplo disso. Um cara tava vendendo álcool gel e material de limpeza pela internet, só que o álcool gel não era os 70%. Ele misturava lá e tava vendendo. O fato dele... Claro, nesse caso tem outros problemas, né? Porque ele não tem licença sanitária para isso, nem para produzir, nem para vender, né? Então tem outros problemas maiores também. Mas nesse caso ele vai responder por estelionato, porque ele está adulterando a substância, tá? Então, responde por estelionato também esses postos de gasolina que misturam que batizam o combustível, né? Misturam água no álcool, tá? Isso também é estelionato. Daí o inciso é esse aqui, inciso 4º do parágrafo 2º do 171, tá? Parágrafo 5, inciso 5, desculpa. Quem destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Esse aqui é o golpe do seguro, tá, gente? Tá previsto aqui. E as seguradoras, isso é importante a gente frisar, tá? As seguradoras, elas vão atrás da parte penal, da responsabilização penal também, tá? Isso porque seguradora tem dinheiro, né? E seguradora geralmente contrata escritórios grandes. Então, geralmente, eles vão atrás tanto da parte civil quanto a parte penal para responsabilizar os clientes, tá? Então, fiquem espertos, não tentem fraudar o seguro, tá? Inciso 6. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Veja, gente, é a hipótese de emitir cheque sem fundo, tá? Aqui você tem que ter em mente que a má-fé, ela é necessária, tá? Se a pessoa emite um cheque e não sabia que não tinha mais fundos, ou, vamos supor outra coisa, cheque é um troço complicado, né? Às vezes você emite um cheque para uma data, a pessoa, o sacado, ele não deposita naquela data, ou ele deposita depois, ou ele deposita antes, tá? Então, a falta de provisão de fundos não foi por parte da pessoa, do devedor, do sacado, e sim do sacador. Não tem como configurar o crime, tá? Então, no inciso 6º do 171, parágrafo 2º, tem que ter má-fé, tá? A ausência de provisão de fundos ou a sustação do cheque tem que ser intencional, tem que ter aquele ânimo de lesar efetivamente, tá?
é elementar, não tem como não ter a má-fé, tá? Ela é elementar do tipo, tá? O dolo de obter vantagem ilícita. Vamos lá. Parágrafo 3º, agora. Casos de aumento de pena majorantes. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, vai aumentar a pena também. Aplica-se ao crime de estelionato em que figura como vítima a entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do parágrafo 2º. Essa é a súmula 24 do STJ, tá? INSS, contra o INSS, golpe contra o INSS, tá? Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso, esse é o parágrafo 4º, tá? E daí o parágrafo 5º é o comentário que tá no final do bloco anterior, que é o caso do processamento, né? A alteração de pública condicionada para pública incondicionada nos casos de administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou idoso maior de 70 anos, tá bom? Também são essas as previsões. Então, a pena, nesse caso, vai aumentar a reclusão de 2 a 4 anos, ela aumenta, tá? Para incidir a majorante, nesse caso do parágrafo 4º, o agente deve conhecer a condição etária da vítima, sob pena de responsabilidade objetiva, que não é aceita no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, a pessoa tem que saber que aquela pessoa é idosa, tá? Tem uma previsão do Estatuto do Idoso, que é o artigo 106, que ele prevê assim: induzir pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Ali tem uma pena específica, tá? Que é essa pena de 2 a 4 anos. Em atenção ao princípio da especialidade, então, quando o idoso não tiver discernimento de seus atos e o fim for para a administração de bens ou deles dispor livremente, vai incidir a norma prevista em lei especial e não o artigo 171, tá? Então, assim, lex generalis, lex specialis derogati lex generalis, né? Então, nesse caso, como tem lei específica com previsão, a gente vai aplicar o artigo 106 do Estatuto do Idoso e não o artigo 71 do Código Penal, tá? Porque o Código Penal é lei geral, né? Então, toda vez que tiver previsão em lei especial, a gente aplica a lei especial. Isso vai acontecer para o Código Estatuto da Criança e do Adolescente, isso vai acontecer para o Código de Trânsito, isso vai acontecer para o Código Penal Militar, isso vai acontecer para a Lei de Drogas, todas, né? Lembrem-se sempre disso, Estatuto do Torcedor, tá? Sempre a gente vai aplicar a previsão. Porém, não esqueçam que, quando for para caso de administração de patrimônio, tá? Nesse caso, daí tem até a lei específica. Outra coisa também, essa majorante, ela afasta a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099, que é quando é possível o sursis, tá? Não se aplica daí sursis, tá bom? Por conta da especificidade do Estatuto do Idoso, tá bom? O artigo 230 fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Então, a família, por conta disso, né, a pena aumenta justamente por conta dessa responsabilidade coletiva, tá? Lembre-se sempre que
o delito ele acaba recebendo uma punição maior por conta dessa previsão da Constituição Federal, tá? O artigo 230 da Constituição Federal. Beleza? Gente, estelionato é isso, tá? Finalizamos então o crime de estelionato e no próximo bloco a gente vai começar a ver o crime de receptação, beleza? 180 do Código Penal.